Oi, gente! Hoje eu vim trazer um review para vocês dos charutos La Condessa Dom Fernando. Eu nunca fumei esse charuto antes, então eu vou fumar com vocês e dividir as minhas impressões. Vou contar um pouco da história também da marca e a história por trás dessa anilha específica, especial La Condessa. Eu espero que vocês gostem, se inscreve no canal, ativa o sininho, divide com os amigos e vem comigo. Bom, para o meu primeiro review do canal, eu escolhi a linha La Condessa da marca Dom Fernando. E eu não escolhi essa linha à toa. Ela foi uma homenagem do Dom Fernando para Silvana, a esposa dele, e é também uma homenagem da marca a todas as mulheres charuteiras. Ele vem em duas bitolas, ele vem na bitola Lanceiros e na bitola Lonsdale. A diferença é que o Lanceiros é um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais fininho, eu tenho até as medidas aqui, ó, 192 por 15 e a Lonsdale 165 por 20. Uma outra diferença também é que o lanceiro vem com rabinho de porco, já o Lonsdale não tem. Eu vou fumar o lanceiro, que é uma das minhas bitolas prediletas, e vou comentar com vocês o que eu estiver achando ao longo da fumada. Deixa eu cortar aqui. É um fluxo muito bom. A bitola lanceiro é uma bitola muito difícil de construir. Por ela ser muito longa e muito fina, existe uma chance muito grande dela ficar travada, dela tá travada. E eu conversei com a Silvana e eu quero agradecer aqui toda a disponibilidade que a Silvana teve de me explicar todo o processo de criação desse charuto. E ela me falou que ele é feito no método cubano, sem capoteira. A forma que esse charuto é torcida é uma forma que chama método entubado. Eles pegam as folhas da tripa e eles enrolam uma a uma, formando tubos, e depois juntam e enrolam no capote sem capoteira. Isso difere um pouco de outros processos de construção de charuto, onde você empilha as folhas e enrola todas elas juntas no capote da mesma forma. Então esse método entubado ajuda a manter um fluxo livre para uma bitola tão fina como essa. Puxando a frio, eu sinto muito tabaco, muito couro e sinto um quê de grama molhada. No cheiro, o cheiro de couro é muito forte e acho que é o que predomina na minha opinião. É importante falar que a percepção de cada um vai variar. O charuto você nunca vai sentir a mesma coisa que eu tô sentindo, isso tem a ver com a nossa memória olfativa, com a nossa memória gustativa. Então cada um vai ter uma experiência diferente com o charuto. Hora de acender. Se você não sabe acender, se você não sabe cortar, eu vou deixar nos cards aqui tagueado, acho que é aqui, um vídeo onde eu falo rapidamente sobre acendimento, sobre corte, para te ajudar nesse passo aí. Bom, o blend desse charuto, ele é a capa Connecticut do Equador. Ai, esse é horroroso. Ele é a capa Connecticut do Equador, capote Sumatra da Indonésia, e o miolo dele, a tripa, é República Dominicana, Peru e Nicarágua. Então, pensa numa mistura de todos esses terroirs. Então, eu tô esperando um gosto bem único. O charuto tá aceso. Um retrogosto um pouco amargo, mas não é um amargo desagradável, é um amargo muito saboroso, muita fumaça, uma fumaça cremosa e um fluxo perfeito. Eu vou fumar aqui o primeiro terço e eu volto para dizer as impressões do primeiro terço quando eu começar o segundo. Eu voltei antes de começar o segundo terço porque eu quero mostrar o fluxo desse charuto. Como eu falei, é uma bitola difícil de torcer e o fluxo tá perfeito. Então, já volto. Tá horrível. Bom, tô começando aqui o segundo terço, já terminei o primeiro terço. É um charuto que continua com fluxo perfeito, uma fumaça muito cremosa.
Eu senti um quê de especiarias. Ele continua com esse amargor, ele começou bem suave, ele tá evoluindo, esse amargor tá um pouquinho mais intenso, mas é um amargor agradável, que me lembra chá preto, né? Eu tô gostando bastante. Uma curiosidade sobre esse charuto, né? Esse blend foi desenvolvido pelo Dom Fernando com a Silvana. São folhas que são curadas por pelo menos 4 anos, então isso traz, né, um sabor mais redondo para o charuto. E para quem não sabe, a fábrica da Dom Fernando é uma fábrica boutique na Costa Rica, e aí eles usam, nos seus blends, eles usam folhas do mundo inteiro, né? Eles desenvolvem os blends com uma variedade de folhas bem grande, o que é bem interessante. Bom, eu vou continuar fumando e eu volto para falar do segundo terço. Bom, entrando no terceiro terço, continua o fluxo perfeito, a queima tá perfeita do charuto, então assim, construção nota 10. Eu achei que teve uma evolução de sabor e uma mudança de sabor bem específica. Eu achei que o amargor diminuiu e a parte de especiarias ela evoluiu para um quê de pimenta do reino, que não traz exatamente uma picância, traz mais um tempero mesmo. E eu tô achando assim incrível. Vou continuar fumando, seguindo para o terceiro terço e volto com as considerações finais do charuto. Bom, chegando ao fim do terceiro terço, esse charuto no terceiro terço eu achei que acentuou a pimenta do reino, e trouxe também um frescor herbal de alguma erva fresca que eu honestamente não consegui identificar qual é, mas eu senti esse quê herbal fresco. Bom, o que eu achei desse charuto? Um charuto que tem uma construção muito boa, ele queimou direitinho até o final, um fluxo muito bom e muito, muito bem equilibrado, né? Como eu falei, ele é um blend bem diversificado, ele tem uma capa Connecticut do Equador, com um capote Sumatra da Indonésia e um miolo Nicarágua, República Dominicana e Peru. A Silvana e o Dom Fernando conseguiram trazer um equilíbrio para esse charuto muito interessante. Então, só recapitulando, no primeiro terço, eu senti um quê de chá preto, um amargor de chá preto. No segundo terço, eu achei que as especiarias ficaram um pouco mais evidentes e senti um quê de pimenta do reino. E nesse terceiro terço, achei que essa pimenta ficou um pouco mais evidente e trouxe um quê de ervas frescas. Um charuto que começou suave e evoluiu a médio, e eu recomendo, gostei muito do charuto. É um charuto que não demora muito para fumar, eu fumei ele em 45 minutos, muito agradável, gostei bastante. Se você já fumou, deixe seus comentários aqui embaixo, divide comigo as suas experiências. Se você não fumou e for experimentar, faz o mesmo. Vem aqui e divide as suas experiências comigo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, divide com os amigos e até a próxima.